Pois é, as pessoas tentando aí achar maneiras de economizar. Por causa do cinto apertado em 2015, muitos brasileiros estão atrasando as contas. A inadimplência no país teve a maior alta nos últimos 3 anos. O levantamento é da Serasa Experian e o estudo mostra que as pessoas estão atrasando principalmente o pagamento de contas de luz e água. O motivo? A elevação do custo dessas tarifas. Quem começa o dia com a gente para falar sobre o assunto é o especialista em finanças comportamentais e professor de pós-graduação da PUC Paraná, Altemir Farinhas. Professor, obrigado pela presença. Esses dados foram divulgados ontem. Dá para dizer que já estão velhos, por assim dizer, porque a divulgação é feita naturalmente com algo que foi levantado aí tempos atrás, né? Hoje, pela percepção que o senhor tem, pelo contato com as pessoas aí que vêm procurar e pedir sugestões, tirar dúvidas, a situação está pior. Sim, é uma onda, né? Então esse número ele tende a ficar mais elevado. Até porque nós estamos falando de algumas contas e tem muitas outras contas, como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, né, que não estão sendo pagas. O que se pode, nesse momento, tomar essa crise como uma oportunidade para mudar o comportamento individual? Sim, a gente viu, por exemplo, sobre o cigarro, né? Existem despesas que são ruins. Então, é interessante que as famílias refaçam o seu controle, o seu planejamento e detectem que estão gastando dinheiro de forma errada. Algumas despesas a gente pode reduzir, é necessário, como você falou, apertar o cinto, né? E realmente agora, assim, reavaliar, porque, assim, não há aumento de salário. Inclusive, algumas famílias, alguns estão perdendo emprego, outros que trabalham com comércio e são vendedores, as comissões caíram. Então, existe um reflexo de menos receita, só que as despesas continuam. A gente falou aí, por exemplo, das contas de água e luz. Dessas não há como fugir. São tarifas públicas, são tarifas, né, que vêm geralmente cobradas por governos, né, porque são normalmente empresas públicas. Agora, há também aquele tipo de conta que a gente pode evitar, negociar, diminuir a questão dos serviços, por exemplo, negociar a prestação de serviços, isso tem sido cada vez mais comum. Sim, começa uma pressão, por exemplo, sobre as escolas, sobre alguns serviços que antes as pessoas até elas pagavam e nem reclamavam. Só que com o aperto nas finanças, as pessoas estão começando a negociar, que é alguma coisa que já deveria ser um hábito, né, negociar. Mas não, está sendo assim um efeito após levar um choque, né? Ou seja, eu preciso rever isso aqui. Eu estou pagando, mas será que eu posso pagar menos? Pode, é uma questão de renegociar. Isso tem a ver com o tamanho do salário que a pessoa recebe ou não? Não. Solera, infelizmente eu viajo esse Brasil. Ou seja, pessoas ganhando 1.000 ou 10.000 ou 30.000 é o mesmo problema. As pessoas gastam sem ter controle. Ou seja, uma última pesquisa até do próprio SPC Brasil, né? 8 em cada 10 brasileiros não têm controle. Ou seja, não ter controle gera o descontrole financeiro. Descontrole financeiro é o gasto de dinheiro de uma forma absurda. E vai faltar dinheiro para algumas contas, sim. Fazendo um trocadilho com aquele ditado, o que a gente não vê, o bolso não sente, é isso? Ou quando a gente sente, já está estourado. Tem que olhar mesmo, botar no papel, por mais simples que seja. Solera, veja bem, por que a gente fala finanças comportamentais, né? A pessoa tem que levar um choque. E o número dá esse choque. Porque ele sabe quanto ele ganha, mas ele imagina quanto ele gasta. Ele não tem certeza de quanto gasta. E quando faz o controle, a família escreve, o número assusta. A pessoa leva um impacto, ela fala, poxa, mas eu não gasto tudo isso. Não, realmente você gasta. Você assumiu N despesas, N compromissos e tem muita coisa que você está gastando que você não deveria gastar. Agora, esse orçamento precisa ser algo muito detalhado, minucioso desde o início? Tem que começar devagarzinho, um papel, uma caneta, um lápis? Isso. Soler, ótimo que você falou, porque as pessoas falam, uma planilha, um software. Pode ser no caderno. O ideal é que a pessoa escreva. Faça assim por categorias de despesa, não apenas uma lista de despesa. Então, um bom caderno, caneta, né, família reunida e escrever exatamente, gasto por gasto. E compara o mês atual com o mês anterior. Aí você vai descobrir o seguinte, estou gastando mais, estou gastando menos, porque, como você falou, algumas tarifas subiram, algumas despesas subiram. Então, você vai descobrir o seguinte, essa subiu, não tem como eu rever essa despesa, mas outra eu posso reduzir. Identificada, vamos dizer assim, a situação. O que fazer? Quer dizer, você faz uma lista só das dívidas e aí vai atrás de uma renegociação, por exemplo, naquilo que é possível? Sim. Uma vez que eu controlei as minhas finanças, né? Não estou gastando mais do que eu ganho. Então, eu estanquei aquele furo no barco ali da família. Agora, eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho dívidas que são as contas atrasadas, né?
Algumas eu começo a renegociar. Vou entrar em contato com o credor solicitando para ele o seguinte: olha, eu desejo pagar, mas eu preciso ou prazo maior, ou eu preciso um desconto nessa multa, nesses juros, e aí começa realmente a renegociação. Como é que tem sido a receptividade dos credores nesse momento, na hora que alguém procura uma renegociação? Inclusive o momento é propício, porque dado ao grau de inadimplência em vários setores da economia, todo mundo está querendo receber algum dinheiro. Bancos, financeiras, administradores de cartões de crédito, todo mundo está aberto às renegociações. Agora, tem gente que não, tem gente que ignora. Está deixando virar uma bola de neve. A recomendação é: procure o seu credor, porque ele vai lhe mandar uma proposta. Talvez a primeira não seja ideal, Soler, mas a segunda ou a terceira você consiga pagar essa dívida. A gente já observou na imprensa alguns dados em relação à devolução de carros. Pessoas que têm financiamento de veículos tentam devolver os carros e às vezes o próprio banco está resistindo a receber o carro de volta, né? É uma chance de negociar, de estender mais o prazo, talvez? Talvez. Porque o banco, na verdade, ele vende dinheiro, não vende carro. Então ele fez um financiamento, então a pessoa devolvendo o carro, realmente ela vai ficar com um saldo de dívida. Porque toda aquela despesa de estacionamento, leilão, impostos, o que sobrar desse dinheiro da venda do carro é que vai abater a dívida. Então, ou seja, ainda vai ficar um saldo devedor. A recomendação é o seguinte: renegocie, veja outra taxa de juros com um percentual mais baixo. Ou seja, nesse momento, começa lá do controle e venha para a lista de total de despesas para renegociar as dívidas. O senhor falou aí das taxas de juros, né? O dinheiro fácil, aquele do cartão de crédito, do empréstimo pessoal que está ali, às vezes na tela ali do caixa eletrônico, esse aí pode-se dizer que é o maior vilão, o cheque especial. Sim, também. Esse é um famoso engano, né? Por exemplo, a pessoa está ali no caixa, liberado para você um limite. Não é a melhor taxa de juros, né? Recebe fatura do cartão de crédito, está em negrito. Pagamento mínimo, também não é a melhor opção. A melhor opção é o seguinte: eu não sei, eu não entendo disso. Conversa, procura um conselheiro, conversa com alguém da família, verifica alguém de confiança e fala: olha, eu tenho essa dívida com juros é 7%. Ele vai orientar: olha, talvez um empréstimo consignado, o juros está na casa de 2%, 3%. Ou seja, reduz em termos de taxa de juros. Ou seja, procura alguém para lhe aconselhar, se você não sabe, alguma opção para quitar essa dívida. É preciso atitude, né, professor? Não deixar para amanhã, né? Sim. Muito obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor.